Hoje vamos descomplicar aquilo que há de complicado na física, ou seja, tudo. Eu sou a Eliane Gabriel e hoje vamos tratar de um exercício sobre vetores unitários. Vamos lá ver o que ele diz. Uma pessoa caminha da seguinte forma: 3,1 km para o norte, 2,4 km para o oeste e 5,2 km para o sul. E ele nos pede: A. Desenhe o diagrama vetorial que representa o movimento. B. Que distância? E C. Em que direção voaria um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada? Como nós vimos, a nossa pessoa se movimenta 3,1 km para o norte. E aqui, com a nossa roda dos ventos, esse improviso aqui que eu fiz, o norte é para cima. Então, ela primeiro foi para cima. Depois, ela foi 2,4 km ao oeste. Depois, ele veio para a esquerda e 5,2 km para o sul. Depois, ele desceu. E a linha A nos pede para mostrarmos o diagrama, mostrar o movimento que ele fez. Este aqui é o diagrama que representa o movimento que a nossa pessoa fez. Eu não sou essas retas assim, né? Eu também, quando você vê o exercício, fica bem difícil. Mas você vai... Mas o nosso exercício nos pede vetores unitários. E o que são vetores unitários? Vetores unitários, como todos os vetores, são vetores que são paralelos ao eixo x, y e z. O comprimento deles, o tamanho, é igual a 1. Então quer dizer que ele não muda o valor dos nossos vetores. Mas ele é representado por letras diferentes. O I, também sou só a cara desse I. O J e o K. Como já sabemos o que são vetores unitários, agora vamos transformar os nossos vetores em vetores unitários. Como? A nossa pessoa só se desloca de forma horizontal e vertical, como vemos aqui no nosso diagrama. Então, os vetores unitários só serão representados em I e em J, em X e em Y. Então, o nosso D1 será 3,1 J, pois está em Y. O nosso D2 será menos 2,4 I e o nosso D3 menos 5,2 J. Por que que o D2 e o D3 são negativos? Como nós sabemos, no eixo de Y e de X, o nosso X do lado direito é positivo e do lado esquerdo é negativo. O nosso Y em cima é positivo e embaixo é negativo. E a nossa pessoa primeiro se desloca para cima de forma positiva, em Y, né? Depois para a esquerda de forma negativa e depois para baixo de forma negativa também. Como já achamos os nossos vetores unitários, podemos achar aquele que é o nosso vetor resultante. O nosso vetor resultante, como mostra essa fórmula, é a soma dos vetores. Então, o nosso vetor resultante será 3,1 J, lembre, era positivo, menos 2,4 I, negativo, menos 5,2 J. Mas agora, se nós percebermos, nós temos dois vetores J. Então, o que nós faremos? Vamos agrupar os termos semelhantes, o que nos dará que o nosso vetor resultante será igual a menos 2,4 I mais, entre parênteses, 3,1 menos 5,2 J, o que nos dará igual a menos 2,4 I menos 2,1 J. Como o I e o J não são semelhantes, então nós já não podemos fazer nenhuma operação aqui. Mas agora, nós queremos o módulo do vetor. Nós queremos essa distância aqui, da mesma forma que nós tivemos essas distâncias que foram em quilômetros. Então,
Para achar a distância será igual ao módulo do vetor resultante, que será a raiz quadrada das componentes do vetor. Estas que nós já achamos. Então, será igual a raiz quadrada de menos 2,4 ao quadrado mais menos 2,1 ao quadrado também, que nos dará igual a raiz quadrada de 5,76 mais 41, que será igual a raiz de 10,17, que nos deu 3,1890. O que quer dizer que a nossa distância será igual ao módulo do vetor resultante, que será igual a 3,2 km. Lembram-se que temos ainda a linha C. O que a linha C nos pede? Que direção um pássaro voaria se ele saísse do ponto inicial até o ponto final? Então, achamos o nosso vetor resultante, mas agora, essa direção, o que é? Ela é o ângulo. Que ângulo ele faria para sair do ponto inicial até ao final? Aqui no exercício foram usadas as componentes dos vetores, porque aqui, se nós vemos, já nos dá um vetor que não está nem em x e nem em y. Por isso, será importante encontrar as suas componentes. Só que nós já temos as suas componentes. Lembram-se, né? Do nosso menos 2,4 e do nosso menos 2,1, que são as nossas componentes do vetor. Que R de x, R vezes o cosseno do ângulo, que nós já temos, e o R de y é igual a R vezes o seno do ângulo. Nós já temos o nosso Rx e o nosso Ry. Então, para achar este ângulo, podemos usar a tangente. A tangente é o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente, que seria este aqui, que é o nosso 2,1, a dividir por este aqui, que é o nosso menos 2,4. Então, tangente do ângulo será igual a Ry a dividir por Rx, e será menos 2,1 a dividir por menos 2,4, que será igual a 0,875. Como já temos a tangente, vamos usar o arco da tangente, ou também pode ser dito o inverso da tangente, que será o nosso ângulo. Então, o ângulo é igual ao arco da tangente de 0,875, que indica que o nosso ângulo é igual a 41,1859 graus, que é aproximadamente igual a 41,2 graus. O nosso ângulo é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. Nós queremos um ângulo que pertence ao terceiro quadrante, porque aqui o movimento acontece no terceiro quadrante, como podemos ver. Então, o que faremos? Eu tenho uma técnica muito interessante que é, cada quadrante tem 90 graus. Então, temos o primeiro quadrante que tem 90 graus, mais o segundo vai nos dar 180 graus. Então, podemos adicionar este nosso ângulo, que é daqui, com os 180 graus, que nos dará o ângulo que estamos à procura. Vejamos aqui. O ângulo é igual ao nosso ângulo, que é aquele que está no primeiro quadrante, mais 180 graus, vamos somar os dois quadrantes, que vai ser igual a
41,2 graus mais 180 graus, que nos deu 221 graus. Aí achamos o nosso ângulo que se encontra no terceiro quadrante. O exercício assim termina. Mas agora, Ação. Ação.